Boa noite. Bom, mais uma vez, estamos aqui juntos para louvar, para agradecer a Deus. Talvez você não vá acreditar, mas lá fora está extremamente abafado em relação aqui dentro, tá? Porém, lá na toca, o céu está na terra, aquele clima de montanha. Mas nós vamos chegar lá. Esses dias eu gosto muito de pesquisa, de ler bastante e das invenções. Então eu estava vendo umas invenções muito interessantes de pessoas fazendo ar-condicionado. Você já viu? Fazer ar-condicionado com caixa de isopor? É muito legal. Depois você puxa lá na internet. E aí eu estava pensando, eu acho fazer uma caixa de isopor para cada um dos nossos irmãos. Talvez vai funcionar. Mas eu estou pensando já no dia 24, que é numa sexta-feira, em que nós vamos ter a ordenação pastoral aqui, onde queremos receber toda a igreja, alguns amigos, alguns convidados. Então nós temos algumas opções, Uma delas, que é a primeira, que Deus possa enviar o ar-condicionado dele, aquele clima maravilhoso nesse dia, sem chuva, sem estar abafado. E a outra opção é que Deus possa me inspirar, para que, quem sabe, a gente consiga criar alguma coisa, para que o ambiente fique aqui melhor, Então eu falei, Senhor, mês de fevereiro, eu quero descansar a mente, mas a partir de março, dá talvez para a gente criar alguma coisa que não seja a compra ainda de um ar-condicionado. Eu quero só lembrar os irmãos, segunda e quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração. O nosso culto começa às 20h30, tá? É muito importante para mim, e para cada um dos irmãos que participam dessa escala, que você possa nos ajudar, em oração. E para que esse culto? É um preenchimento das atividades da igreja, para te ocupar? Não, é para ajudar você a criar o hábito de falar com Deus. Eu tenho até tentado mudar essa palavra, oração, e dizer o que significa falar com Deus. Então, eu sei que para muitos é difícil durante a semana, não criou ainda esse hábito, mas quando você começa a ter pessoas que te incentivam, se torna muito mais fácil. Então, o nosso propósito é esse, 30 minutos, toda segunda-feira, às quartas, mas no mês de março, agora, as datas, quais são as terça-feiras que nós temos aí do mês de março aí? Acho que é 17 a primeira. 7, 14, 21, 7, 14, 21 e 28. Eu gostaria que você anotasse essa data aí no seu smartphone. Todas as terças-feiras do mês de março, nós estaremos aqui às 19h30. Tá? Vamos estar aqui meia hora orando. Tá? Então vai ser um culto de oração. Você precisa de oração? Esse bairro precisa de oração? A nossa igreja, quantas pessoas? 30 minutos vai ser o suficiente para que a gente possa, durante esse mês, estar com esse compromisso de orar, de interceder, e eu acredito que Deus vai nos ajudar de maneira assim poderosa. Lembrando, que essa semana estamos aí com todas as nossas atividades, então conto com você também no grupo familiar, tá? Para mim é muito importante ter você como igreja participando desse culto às quinta-feira, a partir das 19h30. Esse mês nós estamos falando sobre essa atitude que aconteceu com os discípulos após estar cheio do Espírito Santo. Então hoje eu quis enfatizar mais o que é estar cheio, senão fica uma coisa muito, muito vaga. A pessoa cheia do Espírito Santo são pessoas que têm atitude, são pessoas que fazem a diferença,
Vamos supor, nós estamos aqui, né? No término desse culto, cada um vai para a sua casa, segue-se a semana, mas é apenas isso que Deus quer? Não, Deus quer muito mais. Deus quer que esta palavra possa ter uma funcionalidade na sua vida, possa ser útil, não somente para você, no seu trabalho, no colégio, no estágio que você faz, nos problemas familiares, ou seja, que esta palavra, que é viva, possa ter ação, tá? E então hoje nós iniciamos Atos capítulo 3, quando depois de receber essa ordenança e ir para Jerusalém e receber esse poder que vem do alto, os discípulos começaram a ter uma atitude totalmente diferente. Algumas pessoas dizem que quando Jesus fala para Pedro, quando se converteres, né, cuida da minha igreja, não traz no sentido de que Pedro não era convertido, né? Mas quando você pega o antes e o depois, você vai observar que são atitudes completamente diferentes daqueles mesmos homens ou daquelas mesmas mulheres que viram Jesus, que acompanharam Jesus. Então, esta coisa de estar cheio das coisas de Deus, é muito por aquilo que os discípulos fizeram. Como que isso aconteceu? O milagre foi porque estava em Jerusalém? Não. Foi porque receberam uma orientação de Deus, através de Cristo Jesus. Eles obedeceram, praticaram aquela ordem, e aí começou a mudar. Assim também é nos nossos dias. Se tem uma maneira para que você possa ser essa pessoa diferente, é quando você recebe a palavra de Deus, esteja no lugar aonde o Senhor quer que você esteja, fazendo o seu melhor, e eu tenho certeza que Deus vai capacitar a sua vida. Vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nesse exato momento, eu quero pedir a Tua presença, a Tua graça, mais uma vez, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, libera essa palavra que traz vida, traz poder, muda mentes, corações, e que mais uma vez nós sejamos impactados por esse poder. Fazemos essa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Ouvindo um testemunho, e são vários, né? Mas é muito comum eu ouvir esse tipo de testemunho. Pastor, eu já não me reconheço mais, né? E aí vai falar do que ele era ou ela era e o que hoje já não faz mais. Como que isso aconteceu? Foi pela questão da educação? Você pode melhorar um pouco. Foi pela questão social? Você pode ter algumas atitudes diferentes, mas mudar o interior somente quando Jesus Cristo entra no coração. Então, muitas mudanças que poderá acontecer na sua vida é quando você permite Jesus atuar no seu coração. Então, vamos ver agora Pedro, no capítulo 3 do livro de Atos, já uma outra pessoa diferente. Já uma outra pessoa olhando para alguém que estava enfermo na porta do templo, mas com um olhar totalmente de compaixão, com um olhar de misericórdia, com um olhar para poder ajudar. Então, quando há uma mudança no seu coração, não é para você se tornar um crítico do Evangelho. Não é para você dizer, pastor, isso não é assim, ou essa palavra é para fulano se estivesse aqui. Não, essa palavra que está sendo pregada aqui hoje é para mim, é para você. Amém? Então, versículo 6, Pedro vai dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudando a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Só até aí por enquanto. Então, quem está descrevendo isso é Lucas, o médico. Você não vai ver isso em outras passagens, né?
Ele descreve a mão, as articulações, o tornozelo, assim por diante, né? Então, mas o fato mais importante, todos nós sabemos disso, e para quem já tem alguém aqui que já precisou fazer fisioterapia, caiu, quebrou a mão, o pé, foi atropelado, a mulher bateu com força na sua perna, qualquer coisa desse tipo. Tem alguém aqui que já fez a fisioterapia, né? A causa não é, deixa quieto, mas todos nós sabemos que quando uma pessoa fica mais de um mês hospitalizado, ele perde os movimentos, já não sabe mais como andar ou como comer, depende do trauma que teve, e os profissionais sabem também disso, né? Que leva um tempo para que a pessoa possa ter algum tipo de movimento. Agora, imagina uma pessoa, que neste caso, uma pessoa aleijado de nascença, não sabia o que era movimento, não tinha nem esperança naquela época, que era um caso muito típico, que possivelmente deveria ser meningite, né? Que poderia ser muito comum naquela região, que existiam muitos casos assim, né? Não estou dizendo que ele teve essa doença, mas é possível. É uma situação totalmente impossível de acontecer, mas o poder da palavra, por alguém que permitiu ter a sua vida transformado, Pedro, não só abençoou a sua vida, mas abençoou outras. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas pessoas hoje estão precisando, não de dinheiro como esse mendigo, ele achava que precisava de dinheiro, não de alguém que colocasse a porta numa oportunidade, onde passasse bastante pessoas e ele pudesse ser visto. Ele precisava do poder da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje você poderá ajudar com algo que você tem? Talvez, como Pedro, você não tenha o recurso financeiro, não tenha um outro tipo de condições que possa ajudar aquela pessoa. Mas eu lembro de um caso na minha família, que era muito comum. Há tempos atrás, era muito comum as pessoas baterem nas portas, pedindo as coisas, mas não como hoje, no sentido malicioso, de roubo, de tirar de você. Havia muita necessidade, e várias vezes eu testemunhei. Existia uma cultura, de bastante tempo atrás, que as pessoas tinham na sua casa, antes da cozinha, qual era o nome daquele negócio? Uma despensa. Alguém aqui já sabe o que é uma despensa? Sabe? Era um cômodozinho, uma sala, algum lugar, e tinha as prateleiras, e era comum a pessoa fazer compra para 1, 2, até 3 meses. Então eu lembro que na minha casa, a família simples, mas as prateleiras ficavam cheias, né? A gente ia fazendo estoque de arroz, de feijão, mas chegava um tempo que ia diminuindo, né? E às vezes tinha pouquinha coisa. Neste período sempre batia alguém pedindo alguma coisa, e eu falava assim: vai embora, não tem nada não. E a minha mãe falava: quem é, meus? Falava: uma pessoa pedindo, o que ela quer, o que ele quer? Aí eu falava assim: mãe, você sabe que eu que era o responsável, o filho mais velho, que fazia a compra. Mãe, não tem nada, tem pouco, o pai está viajando ainda. Pega lá um pouquinho de cada coisa e dá. E você acredita que neste período nunca faltou nada na minha casa? Eu presenciava os milagres, mesmo não sendo cristão. E a minha mãe falava para mim, eu achava até que era um versículo bíblico: o pouco com Deus é muito. Isso não é versículo não, tá, irmãos? E eu ficava com aquilo: pouco com Deus é muito, pouco com Deus é muito. O que Pedro tinha aqui, irmãos? O que ele está dizendo? Eu não tenho nada, eu não tenho ouro nem prata, mas os seus olhos não estavam fixos nas coisas materiais,
nas coisas eternas, ele diz: o que eu tenho eu te dou. E diz aqui que, pegando pelas mãos, o levantou. A palavra de Deus, querido, tem poder para transformar. Ninguém havia falado isso para aquele homem, como antes. Conforme eu falei hoje, era uma pessoa invisível. E isso é uma prática nossa até os dias de hoje. Quando alguém passa te pedindo alguma coisa, você olha para aquela pessoa? O que geralmente nós fazemos? Cortamos o caminho, sim ou não? Cortamos. Não é porque a gente está com nojo, é porque a gente não quer ser incomodado, a gente não tem tempo. Possivelmente esses discípulos já tinham passado por esse homem outras vezes, mas agora iria acontecer algo maravilhoso. E não porque este homem tinha fé. Esse aqui é um ponto importante. Porque até então você não vai ver registro nenhum dizendo que ele expressou alguma fé ou qualquer coisa assim, simplesmente estendeu as mãos. Diferente do que está lá em Atos 14, 8 e 9. Abre para mim aí, né? Que isso aí já é uma outra situação. Mas o que eu quero mostrar para você, que este paralítico aqui, e aí eu volto a falar na mesma situação, um aleijado desde nascença, possivelmente um tipo de enfermidade que era muito comum na época, e nós sabemos, assim como hoje existe tantas enfermidades que repetem, doenças que voltam. Olha a observação, agora, a partir do versículo, se não me engano, do capítulo 13, já começa, o 13 ou 14 já começa a história de Paulo, nós vamos chegar lá nele, né? Um outro período. Mas olha o que ele vai dizer, versículo 8. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Não é o mesmo que Pedro curou não, tá? É uma outra situação. Que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Até então o outro paralítico não registrou que ele tinha ouvido ninguém falar de Jesus. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé. Então, uma outra coincidência aqui. As pessoas falavam nos olhos. Uma pessoa que está segura das coisas de Deus, ele olha no olho da outra pessoa, nos olhos da outra pessoa. Mas você já observou uma pessoa que está no erro, que está em pecado, né? Se ele ver um cristão, ele sempre desvia. Por quê? O olhar diz muita coisa, irmãos. Você vai observar, isso é uma prática, não sei se é na psicologia que ensina isso, ou uma outra profissão, que a maneira com que você está conversando, você sabe se a pessoa está mentindo ou não, pela maneira com que ele posiciona os seus olhos, né? Naquele filme CSI falava muito sobre isso. Estuda um pouquinho sobre isso, que em vez de ficar vendo um monte de besteira aí na internet, vai buscar conhecimento, né? E vai ajudar você a observar algumas coisas, tá bom? Então, veja, eles olhavam nos olhos, aquele mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro e o constrangeu. Só que, diferente de Pedro, com aquele paralítico, Paulo vai encontrar uma coisa. O que Paulo vai encontrar neste homem? Vamos ler? Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha o quê? Tinha fé para ser curado. Paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Paulo aqui tem a mesma atitude de Pedro e João, olhou diretamente nos seus olhos. Diferente do outro paralítico mencionado por Pedro, esse homem tinha fé para ser curado. E agora eu quero chamar a sua atenção sobre essa palavra de que Deus é soberano. Ou seja, está acima de todas as coisas. Alguém que é soberano, ele não precisa pedir para entrar, ele entra. Aquele que é soberano, ele não pede, ele ordena. Porque ele está acima de todas as coisas.
Imagina você, eu sei que hoje tem mudado muito esse papel, infelizmente, na sociedade. Mas imagina você chegando em casa e o seu filho dizer, ou sua filha, tira a sandália, você não pode entrar aqui com sandália. Você fala, o que é isso? Quem que manda aqui? Né? Porque você é o soberano. Mas tem pessoas que têm perdido essa autoridade. Desculpa, filha, né? Perdão, pede se pode. Mas isso aí é uma outra situação. Deus é soberano. Ele pode curar alguém sem fé? E agora? Você tinha fé para estar aqui hoje? Como é que Deus te achou? Já observou que nós, antes de nos convertermos, nós não temos nada, e Deus vai lá e nos resgata. E aí depois, quando nós estamos na casa do Senhor, nós criamos padrões para que Deus possa realizar milagres na nossa vida. Olha, se você orar quatro terças-feiras do período de março, Deus vai abençoar você. Olha, se você jejuar durante um mês, no final é certo. Há tempos atrás, não era o homem que marcava o horário para Deus curar. E hoje é assim. Venha no culto tal, porque hoje Deus vai curar você. Ou seja, quem está sendo soberano? Como eu posso garantir isso? Não posso. A única coisa que nós precisamos fazer é estar no templo, na presença do Senhor, buscando Ele em oração. Você pode dizer, glória a Deus. Precisamos apenas fazer isso. E o agir vai ser apenas o querer e a vontade de Deus, porque Ele é o quê? Soberano. Ah, se Deus não me curar hoje, eu paro de dar o dízimo. Tá, mas se Deus te curar, você vai dar o dízimo em dobro? Ah, pastor, não complica a minha vida. Eu creio, querido, que simplesmente Ele pode curar. Eu estava conversando com algumas pessoas, né, que fazem evangelismo, não só no período de carnaval, não, fazem nas faculdades, onde tem festa de rua. São pessoas que Deus chama mesmo, são pessoas sérias, preparadas para isso, né? E eu estava contando, né, dizendo para ele, olha, Deus me resgatou no período de carnaval. Alguém falou para mim, com as coisas de Deus não se brinca. Lembro que era figura, o rosto de uma mulher, mas quem era? Eu não sei. Eu estava ali com fé? Nada. Eu estava ali zombando das coisas de Deus. Então o que eu quero mostrar para você? Que nós não podemos criar um padrão para que Deus possa agir. Se você registrar isso na sua cabeça, já é o suficiente no seu coração. Deus é o quê? Soberano. Está acima de todos os padrões da sociedade e assim por diante. Vamos lá. Versículos 6 a 7 nós já lemos, né? Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, irmãos, o que nós podemos ver aqui nessa primeiro episódio, né, que não tem nenhum registro de Pedro dizendo que aquela pessoa tinha fé, mas Deus vai usar aquela situação com outro propósito. Havia uma festa, como havia no dia de Pentecoste, então havia multidões, havia uma pessoa que todos testemunhavam que era incapaz, impossível de ser curado e conhecido naquele local. Então, e havia o principal alguém que tinha fé para olhar nas pessoas e dizer, olha para mim, sente agora essa responsabilidade. Há um tempo atrás, eu orei por uma pessoa que não é cristã.
vai à igreja, fuma, bebe, pronto. Eu estava passando por ele, em um lugar na roça aqui, e vi que ele estava com a perna toda torta e com uma infecção que não fechava. E eu perguntei, o que é isso? Foi acidente de moto? Ele falou, foi, pastor. Até então ele não sabia que era pastor. Eu falei assim, você permite que eu ore por você? Ele disse, aceito. Quem rejeita uma oração? É muito difícil, querido. Mesmo o mais incrédulo, se falar que é uma oração, aceita. São poucos que não aceitam. E aí eu fiz essa oração por ele. E aí passou mais ou menos um mês, se eu não me engano, eu estive nesse mesmo estabelecimento, e aí ele me chamou, pastor, deixa eu te mostrar aqui. A perna dele estava sequinha, irmãos. Ele usava uma atadura, estava sequinha. Ele falou, olha, aquela oração foi forte, hein? Eu falei, não, querido, a sua fé, naquilo que eu falei te ajudou, mas na verdade eu sei que ele não tinha fé nenhuma, mas eu estava ali dizendo para ele, olha para Jesus, confia no Senhor. E aí eu usei a palavra principal, busca uma igreja, conserta a sua vida com o Senhor. E aquela pessoa começou a chorar. Irmãos, nós temos mais do que ouro e prata. A cada mês, quando eu estou aqui preocupado, eu estava lendo o livro de Números, capítulo 11, quando Moisés vai fazer a sua oração e começa a abrir o seu coração para Deus. Eu falei assim, Deus, por acaso eu pedi esse povo está pedindo carne, da onde eu vou tirar isso no meio do deserto? Ainda que eu tirasse todos os peixes do mar, não conseguiria alimentar esse povo. E aí, nesta fala com Deus indignado com aquele povo ingrato, Deus vai dizer assim para Moisés, diga que eu vou dar carne para esse povo. E vai ter tanta carne, que vai até sair pelas narinas dele. Você vê a ira de Deus e a ironia também de Deus com relação a toda a situação. E aí Deus envia o quê? Codornas. E alimenta aquele povo até enjoar de tanto comer carne. Então, o que aquele povo estava precisando? De um milagre de Deus. A igreja também, querido, às vezes não recebe o que ela precisa, porque falta fé. Nós colocamos foco nas pessoas, nas necessidades, e não fazemos uma oração dessa, sincera, aberta como Moisés fez, e Deus abençoa. Então, deixa eu ensinar para você. Na sua oração, não seja formal, não seja um artista, porque Deus é o quê? Soberano. Ele sabe que está no seu coração. Você está indignado e você fala, Senhor, eu entro aqui na sua presença todo alegre. Deus, olha, estou mentiroso, safado. Fala, ser sincero, Senhor, eu não aguento esse povo, eu não aguento esse meu cunhado, eu não aguento esse marido, mas o Senhor me ajuda a amá-lo, ou no caso dela, eu não aguento esse filho, mas o que eu vou fazer? Então, haja uma mudança, rasgue o seu coração, mas ao mesmo tempo, diga para o Senhor, se você tem fé, eu confio que o Senhor pode mudar qualquer situação. Irmãos, essa oração é muito poderosa. Quantos carregam esse sentimento que lhe é indevido, que é jogado sobre muitas pessoas? Sabe por que você está tanto tempo na igreja e você não é curado? Porque você não tem fé. Alguém já ouviu isso? Ou então, você falou para você mesmo, o que adianta? Até agora, não estou resolvendo nada, não mudo situação nenhuma, estou no mesmo caso.
Ou então, pior ainda, quando aquelas pessoas vão dizer assim: cara, só está acontecendo coisa ruim com você. Você acha que aquele irmão vai chegar, né, para te levantar, né? Deixa que eu te ajudar, vamos orar. Cara, você deve estar em pecado, o cara já está ruim. E o cara dá um empurrão ainda. Queridos, abre a sua boca para abençoar e não amaldiçoar ninguém. Há pessoas que a gente tem vontade de amaldiçoar mesmo, não é? Eu acho muito interessante, e eu me identifico com muitas pessoas que falam essas coisas, né? Nós estávamos conversando sobre essas pessoas que ficam empinando moto na rua, já viu? Aí eu fico pensando assim, cara, esse cara não tem um plano de saúde. Talvez aquela moto não é nem dele, não está pago nada, e se cair, como é que vai ser a vida daquele sujeito? Mas ao mesmo tempo, dá aquela vontade, assim, tomara que caia mesmo. Você já teve esse sentimento, irmãos? Tomara que caia, mas que não bata em carro nenhum nele. Arrebentar mesmo. E se puder eu passo ainda e dizer: ei, está tudo bem? Está tudo legal? Só ralou, né? Não tem esse sentimento? Tem muito santo aqui hoje? Não, né? Temos ou não temos esse sentimento? Temos, irmão. A nossa natureza é assim. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que você, mesmo sabendo que o seu coração está querendo outra coisa, você vai dizer: Senhor, eu sou uma pessoa agora lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Esse sentimento malicioso, perverso, eu não aceito mais no meu coração, que um dia eu estava perdido como essa pessoa, mas que em breve eu tenha a oportunidade de falar do amor de Cristo e ver essa pessoa na casa do Senhor. Olha a diferença o que é uma pessoa cheia do Espírito. O olhar, o desejo, não é de ver as coisas ruins, né? Mas isso acontece. Há aquelas pessoas que às vezes estão entre nós, mas por não estar cheio das coisas de Deus, o seu olhar é um olhar negativo. Ou então, aqueles que acreditam, né, e têm a teologia de ensino de demônio, cara, vê demônio em tudo. Eu já passei por várias fases na minha vida cristã. Olha, tinha uma fase, eu via demônio na cadeira, eu via demônio em desenho, eu via demônio em tudo quanto é lugar, por causa desses ensinamentos, né, que eu via, que eu assisti, que eu acompanhei, né, e isso estava me deixando doido. Se você vem dessa teologia de ver demônio, então sai fora disso. Sai fora. Demônio existe? Sim. Mas nós estamos aqui para falar do Evangelho e do poder de Jesus. Apenas isso. E uma vez você estando cheio dessa presença, ninguém poderá te tocar. Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Não são poucas pessoas que se afastam, que se decepcionam com por uma perda de um ente querido e assim por diante. Se as coisas ruins estão acontecendo, então é porque eu não tenho fé. Talvez você não tenha fé mesmo. Mas se afastar, vai ser pior. O mundo hoje está melhor ou pior em relação ao Antigo Testamento? O que você acha? Hoje, que nós estamos vivendo, as pessoas estão mais cultas, mais educadas, o que você acha? Estão mais tolerantes? Estão com mais conforto? Como que estão as pessoas? A sociedade só piora, querido. Porque a questão não é social, é a questão do coração. E se você não demonstrar esse amor, não é só falando do Evangelho. Tem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é ver a igreja o tempo inteiro, estar comprometido na igreja. Não é apenas isso, existe muito mais. É as suas atitudes de amar o próximo, de se aproximar de alguém. Então Pedro aqui recebe esse dom de cura.
dá uma ordem em nome de Jesus, estende a mão, ajuda e levanta aquela pessoa. Se tem alguém neste caso aqui que teve essa fé, não foi aquele aleijado, foi Pedro. E Deus agiu ali com um propósito de maneira sobrenatural. Você está sendo levantado por Cristo, não somente para ser abençoado. Saia desse pensamento. Quanto mais você pensar em você, menos você irá pensar nas coisas de Deus. Quanto mais você pensar nas coisas de Deus, mais Deus vai estar olhando para você e cuidando das suas coisas. Pode acreditar no que eu estou falando, porque Deus é soberano. Veja a explicação de Pedro no Evangelho, no versículo 16 de capítulo 3. E aqui é importante, tem um outro texto, não este, que fica bem mais claro, né, a passagem. Pedro, ele é interrogado diante dos líderes, dos sacerdotes, e ele vai dizer assim, pela fé, deixa eu pegar aqui, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. Lembra lá em Atos 14, 16, em que Paulo viu fé neste homem? O homem que vocês veem e conhecem, ou seja, não tinha como refutar aquele milagre, porque aquela pessoa era extremamente conhecida naquela região. Não era aquela pessoa que diz, eu fui curado, tá, eu tive câncer, tá, me mostra lá o seu exame. Não tenho. Você fica em dúvida. Eu fico, nos dias atuais hoje, né? Mas quando você tem um laudo, até os médicos são mais céticos, vão dizer, olha, eu não sei o que aconteceu, mas houve um milagre aí. Deus ainda continua realizando milagres hoje, através do nome de Jesus. Pedro vai dizer, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, não está falando do aleijado, aí vamos ter uma interpretação, por meio de Jesus, lhe deu esta saúde perfeita. Imagina isso, irmãos. Você tem uma saúde perfeita. Seu colesterol, estou bom. E a sua glicose? Tranquilo. Triglicerídeo, sem problema. Imagina isso. Aquela pessoa que está perto de você vai ficar morrendo de inveja, não vai? Esse Deus, querido, quando Ele entra no seu coração, muitas mudanças começam a acontecer, porque as maiores enfermidades entram pela questão emocional. Mas quando você tem um encontro com Cristo, a primeira coisa que você vai receber é a paz de Cristo. Não a palavra como um jargão, a paz do Senhor. Não, você recebe dentro do seu coração uma paz. O mundo diz que a pessoa fica meio zen, tudo tranquilo, estou de boa. Tem alguns que, ao ver a pessoa, uma mudança tão grande, falam, cara, você puxou algum aí? Ele falou, não, rapaz, Deus mudou a minha vida. A pessoa está mudado mesmo. Quando Deus realiza um milagre, a pessoa sabe que é você, mas ao mesmo tempo diz assim, você está irreconhecível. Você é uma outra pessoa. O que ela está dizendo? Deus mudou o seu viver. Será que você consegue olhar para Jesus e ver quantos milagres Ele tem feito na sua vida? A fé que veio por meio de Jesus lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Que você possa usar esse nome, querido.
no livro de Atos, você vai começar, a partir do capítulo 3, versículos 6 e 7, que eles vão começar a usar esse nome de Jesus, né, para repreender, para curar, para expulsar os demônios, e assim por diante. Obras até os dias de hoje são realizadas no nome de Jesus. Esse nome pode ser ouvido em qualquer lugar que você estiver. Basta você clamar por ele. Você tem clamado por esse nome? Você tem buscado a presença de Deus? Como que acontece isso, pastor? Como que é estar cheio? É vir a um culto e sair falando em línguas e tal? É muito mais do que isso. Eu acredito neste dom de falar em línguas, acredito mesmo. E eu tenho isso comigo. É mais do que isso, irmãos. É mais do que isso. É você ter o seu olhar voltado para as coisas de Deus. É você acordar pela manhã, ao invés de reclamar, o ventilador não funcionou, meu ar-condicionado está ruim, cortaram a minha luz, e esse mosquito, e esse homem que ronca. Você vê que eu sempre falo dos homens, né? O senhor sabe, como a maioria é mulher. Este homem que ronca, comece a se levantar, dizendo já pela manhã: obrigado, Senhor, porque eu abri os meus olhos. Obrigado, Senhor, por aquele emprego. Eu não gosto muito, não, daquele ambiente, mas ainda é o lugar que eu tenho para sustentar, mas em breve isso vai ser mudado na minha vida. Obrigado, Senhor, por aquele culto de domingo à noite. Estava quente, Senhor. Ou lugarzinho quente. Mas em breve vai ser o céu na terra, vários ar-condicionados aqui. Mas pode ser que Deus envie você para pregar lá no Nordeste. E aí? Uma pessoa cheia das coisas de Deus, ele é praticante da palavra. Tudo isso aconteceu porque ele começou a praticar a palavra. O nome por si só não realiza milagres. Escuta o que eu estou falando. Não adianta você botar na sua porta: essa aqui é a morada do Senhor. Se você não tem um compromisso com Ele, meu querido, vai entrar qualquer tipo de espírito naquele lugar. Não adianta você dizer que foi batizado, membro de uma igreja, e exerce uma função: eu sou pastor. Mas se você não tem uma aliança com Ele, esse nome não vai ter efeito nenhum, vai ser só um jargão, porque esse nome Jesus era um nome muito comum na região, irmãos. Mas o Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, esse faz todo o diferencial até os dias de hoje. Olha, esse nome continua incomodando as trevas, que até aqueles que perseguem sempre tenta fazer uma brincadeira, um jargão. As pessoas ficam incomodadas. Aqui no carnaval, as pessoas botam lá, dizendo que, brincando com as coisas de Deus, mostrando lá Jesus. Eles não sabem que até naquele momento Deus aproveita para dizer: em todo tempo não tem como esquecer do meu filho amado, porque Ele também é soberano. Aleluia! Ele é soberano, irmãos. E aí, quando você pega o texto de... Deixa eu pegar aqui um outro texto, só para a gente finalizar. Porém, quando você usa este nome de uma maneira negativa, com a intenção maliciosa de enganar as pessoas,
também tem consequências. Quando você usa com fé, ou você recebe uma palavra, ainda que você não consiga acreditar mais, por várias situações que você passou, Deus consegue resgatar você e te abençoar. A cura, o milagre, não depende somente da sua fé. Existem situações, querido, que Deus não vai permitir que mude, mas mesmo assim, você vai continuar fazendo grandes sinais e prodígios, e usando aquela situação, para poder testemunhar o grande amor de Deus. Mas as consequências negativas existem também. Atos 19, versículo 13 e 16. E eu quero que você preste atenção nessa parte. Agora já é uma situação, a segunda parte do livro de Atos, já vivida agora por Paulo, né? Preste atenção nessa situação, para que você possa usar esse nome com reverência. Não use esse nome brincando, não. Sai daqui em nome de Jesus, né? Às vezes você fala para o seu filho, é um demônio? Sai daqui em nome de Jesus. Você está expulsando quem? Tenha reverência a usar esse nome. Está amarrado em nome de Jesus. Você acha que você consegue amarrar alguma coisa usando esse jargão? Não. Mas quando você tem uma vida com Deus, querido, basta as pessoas olharem para você, e quando fizer qualquer coisa errada, e é muito comum isso acontecer, quando uma pessoa que não é cristão e xinga, e sabe que você é cristão, não precisa você repreendê-lo, não precisa você estar longe dele, porque aquilo não pega, mas ele olha para você e diz: me desculpa. Sabe por quê? Porque ele está conseguindo ver que você está cheio das coisas de Deus. Mas triste aquelas pessoas que são cristãs, e o ímpio diz: não, fulano é crente, mas ele é gente boa, igual a nós. Pobreza de alma. Você está vazio, com seu tanque na reserva, com seu pneu todo gasto, porque eu não gosto de usar essa coisa de pneu careca, com seu pneu todo gasto, sem estepe, e achando que está no carrão. Não está. Você está indo para o abismo. Mas quando as pessoas olham para você e vê a presença de Deus, você está no caminho certo. Mas o que nós temos visto hoje é muitos crentes querendo imitar o que outros estão fazendo. Isso acontece muito dentro da igreja. Eu tenho pedido ao Senhor, Deus, eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo em várias igrejas, onde as vidas estão se convertendo. Mas eu quero saber qual é o plano que o Senhor tem para aqui. Olha o que está aí no versículo 13, por alguém usar de uma maneira equivocada, errada, achando que bastava falar o nome de Jesus. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus. Usava que nome? A quem Paulo prega. Ou seja, eles não conheceram Jesus. Eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, alguém envolvido com as coisas espirituais. Um dia, e eles estavam fazendo isso numa boa, enganando as pessoas, aparentemente tudo estava dando certo. Um dia, irmãos, só esse um dia dá uma grande mensagem. Esse um dia vai chegar para todos aqueles que brincam com as coisas de Deus. Mas é tempo agora de você mudar esse quadro.
e de parar de brincar com as coisas de Deus, e de parar de brincar de cristianismo, de evangelho, de ser um religioso, de dizer, se isso aconteceu na vida de Paulo, na vida de Pedro, de João e de muitos homens e mulheres, eu também posso receber esse poder, essa autoridade, porque foram dados a todos, irmãos. Será que hoje nós não estamos usando esse nome em vão? Se você não exerce essa função, para que serve o seu diploma? Para nada. Se você não usa o evangelho e tem a prática de pregar, de orar pelas pessoas. Eu conheci um teólogo muito bom. Estava num determinado culto, e aí uma pessoa ficou endemoniada. Aí ele falou assim: irmão Emilson, vem cá. Aquele cara está endemoniado. Falei, e daí? Não, vai lá, porque eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. E aí eu brinquei, né? Tive que fazer uma sátira com ele. Cadê toda a sua teologia? Ela não serve para alguma coisa, não? Eu fiz ele refletir que se você tem a teoria sem a prática, não serve de nada. Aqui estava uma situação, um dia, o espírito maligno lhes respondeu, deu corda para eles, né? Expulsava os demônios, fingia que saía, ele ficava toda feliz, né? Está dando certo, vamos lá, Deus está conosco, Deus de Paulo. Mas um dia, essa conta vai bater, querido, se você estiver usando o nome de Deus em vão. Olha o que o demônio vai dizer: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês quem são? Quem é você, irmãos? Você é filho de Deus mesmo? É filha? Se é filho, é filha, precisa ter o DNA. O DNA de Deus. Precisa amar as coisas do reino. Então os endemoniados saltou sobre ele e os dominou. Essa é a parte que eu mais gosto, eu confesso para vocês, irmãos. Espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Se eu estivesse ali, eu ia rir muito. Bem feito, foi mal. Se deu mal, é aí. Eu sei que seria corrigido com certeza. Queridos, não brinque com as coisas de Deus, porque esse dia vai chegar. Se você continuar insistindo, usando esse nome em vão, esse dia vai chegar. Não quero colocar medo, estar amaldiçoando ninguém, de maneira nenhuma, não tenho esse poder para isso. Mas você tem esse poder para isso. Vamos estar de pé? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles que vão sair daqui levando essa mensagem, dizendo: eu preciso ter uma postura diferente. Eu preciso fazer algumas correções, algumas mudanças. Se você quer receber essa oração, eu quero que todos fechem os seus olhos. Ninguém precisa saber que você precisa receber essa oração ou não. Coloque a mão no seu coração diante de Deus, numa atitude, dizendo: Senhor, eu preciso ser esse exemplo que está na Bíblia. Eu preciso respirar Deus. Eu preciso ter um olhar com as coisas de Deus. Eu preciso dormir pensando na casa do Senhor.
Eu preciso me levantar para ter um compromisso na casa de Deus. Eu preciso colocar os meus talentos. Eu preciso vencer a minha timidez. Eu preciso ser uma pessoa doadora em tempo, em parte financeira, em ser uma pessoa que ora, seja lá o que for, querido. Que Deus possa te ajudar nesta hora. Qual é a fé que eu preciso? Basta simplesmente clamar por esse nome, querido. Deus não te pede muito, porque às vezes nós nem temos, querido. Mas Ele continua agindo nesta hora com graça e com misericórdia. Aleluia! E a mesma ordem que Deus influenciou Pedro, eu também uso esse nome agora, em nome de Jesus. Levanta e anda. Não fique preso ao passado, porque era um aleijado de nascença. A partir de Cristo, a história da sua vida não poderá, ela vai mudar. Aleluia! A partir de Cristo. E isso aconteceu. Aquele homem não poderia entrar no templo por mais de 30 anos, por ser uma pessoa deficiente, a lei não permitia. A partir daquele momento, ele entrou naquele templo, saltando de alegria, declarando o quanto Deus é bom. Quantas coisas, Senhor, que nos impedem de entrar no templo. Quanta deficiência, quantas coisas erradas que ficaram entranhadas na nossa mente, no nosso coração, marcado por abusos, por violência, por mentiras, por frustrações. Mas você pode resgatar isso. Talvez alguma dessas coisas tenham deixado você assim, estático, sem movimento, dependendo sempre de alguém, mas a partir desse momento, você depende apenas do Senhor. Que Ele abra os seus olhos, que Ele abra o seu coração, e que você possa ser despertado nessa noite, para a glória do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, aleluia, eu creio nesta palavra, louvamos, Senhor, e eu recebo esta oração, acreditando que esta palavra tua, que é poderosa, vai me levantar, e eu vou entrar na tua presença, não mais chorando, não mais reclamando, mas saltando de alegria. Se você crê nisso, pode dar um forte aplauso ao Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Senhor é bom. Do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh,
repetir esse cântico e declarar: Rei do meu coração. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom. Declare isso. Declare a bondade do Senhor. Rei do meu coração, seja. Sim, Senhor, nós precisamos. És minha canção. O Senhor que nos conhece, és minha canção. Você pode declarar: Tu és bom, Senhor. Dizer que Ele não te deixará, Ele nunca te abandona. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Você pode dizer isso? Ele não vai te deixar, Ele te acompanha em todo o tempo. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Pois Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, pela oportunidade de estarmos assentados à mesa, Senhor, louvando o Senhor, cultuando a Ti, celebrando o Teu nome. Obrigada, Senhor, pela mensagem que foi pregada. Que possamos, Senhor, falar do Senhor com propriedade, e não através dos testemunhos dos outros, da fala dos outros, do conhecimento que os outros tiveram, mas, ó Deus, pela profundidade que nós temos em nos relacionarmos contigo. Que possamos a cada dia primar, ó Deus, em ter essa intimidade com o Senhor, e que as pessoas reconheçam o Teu DNA em nós. Te damos graças por tudo, te louvamos, Senhor. Leva o Teu povo guardado em segurança. Que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de bênção, que o Senhor esteja acompanhando cada um aqui neste lugar, cada lar.
Que o Senhor seja a provisão de cada um, seja a esperança, que a fé de cada um seja alimentada, porque estamos olhando para o Senhor. Te damos graças por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Vá em paz, queridos, a nossa cantina funciona, você é bem-vindo lá.